festa! Esse é o canal Baú, seja bem-vindo. Eu sou o Veloso, vou falar do nosso adversário pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2023. Este é o raio-x do adversário, trazendo hoje o Corinthians Paulista, o Esporte Clube Corinthians Paulista. Apesar de ser a 16ª rodada, só será o 15º jogo do Corinthians, já que ele está devendo uma partida exatamente contra o Grêmio, porque ele estava jogando no final de semana passada a partida das quartas de final contra o América Mineiro, jogo de volta, onde ele acabou vencendo nos pênaltis, se classificando para a semifinal, e é com o olho na semifinal que o Corinthians entra essa partida em Salvador, já que ele já entrará em campo contra o São Paulo na terça-feira e terá um jogo em Salvador neste sábado às 18h30 na Arena Fonte Nova. Pode ser que o Corinthians acabe utilizando um time misto ou então priorize os jogadores mais novos para essa partida, para iniciar a partida, e no segundo tempo acabe fazendo alguma troca, não sei, só sei que o Corinthians está vivo aí pelo menos em 3 competições. Ele que iniciou o ano jogando a Libertadores, né? Jogando a Copa Libertadores, e acabou sendo eliminado entre aspas, né? Ele terminou em 3º lugar no grupo dele, no grupo E, onde dos brasileiros que estão disputando a Libertadores foi o único que acabou caindo fora e foi disputar o playoff com os times que foram segundo colocado na Copa Sul-Americana e acabou venceu o Universitário do Peru, se eu não estiver enganado, acho que foi isso, venceu o Universitário do Peru e acabou se classificando, venceu os 2 jogos, tinha vencido fora de casa por 2-1 e com um time misto venceu o jogo de volta e conseguiu aí se classificar para oitavas de final da Sul-Americana e também está na semifinal da Copa do Brasil. No Campeonato Brasileiro é o 15º colocado e busca se afastar da zona de rebaixamento. Vai fazer um jogo de 6 pontos com o Sport Clube Bahia na Arena Fonte Nova e caso perca, pode ser que seja aí encostado, acabe assumindo a posição do Bahia de porteiro da zona de rebaixamento, já que se o Goiás vencer vai chegar aos mesmos pontos do Corinthians, mas não ultrapassa, já que ele tem um saldo de gol muito ruim, tá com menos 12 de saldo, acho que o Corinthians está com menos 5, o Bahia está com menos 8 e o Bahia não está com a vida também muito fácil não, mas apesar disso, vencer o Bahia na Fonte Nova não é uma tarefa muito fácil para o Corinthians não. Dos confrontos que o Bahia tem aí contra o Corinthians, a maioria dos triunfos do Bahia é na Fonte Nova, são 57 confrontos, 57 encontros entre essas duas partidas, segundo o site O Gol, que prioriza os jogos oficiais, não coloca os amistosos. Dos 57 encontros que o Bahia teve, o Bahia perdeu 27 partidas para o Corinthians e venceu apenas 16 e teve outros 14 empates. Só que desses 16 triunfos, 13 foi jogando em Salvador, 13 foi o Bahia sendo mandante, mas apesar disso, o Corinthians venceu 12 aqui. O Corinthians jogando aqui venceu 12, está 13-12, caso o Corinthians vença amanhã, vai igualar esse placar aí de jogos apenas em Salvador. Complicado para o tricolor, complicado, inclusive porque o Bahia, se perder, pode de fato assumir a zona de rebaixamento, essa zona que o Goiás disse que é dele, o Goiás não deixa ninguém entrar e eu espero que continue assim até o final. Mas falando um pouco do Corinthians, a temporada do Corinthians, o Corinthians que está na semifinal da Copa do Brasil, mas ele o ano passado foi finalista dessa Copa do Brasil. Disputou a final com o Flamengo, empatou as 2 partidas e perdeu nos pênaltis. E foi assim também que começou a Copa do Brasil para o Corinthians esse ano. O Corinthians iniciou a Copa do Brasil jogando contra o Remo, perdeu o jogo de ida, né? O jogo lá na casa do Remo de 2-0, devolveu o placar em casa, foi para os pênaltis e conseguiu se classificar nos pênaltis para as oitavas de final. Se eu não me engano, também teve pênalti, não foi? Teve pênalti sim, Racha, teve pênalti sim, só que o Atlético Mineiro perdeu tantos pênaltis que nem precisava ter ido para os pênaltis, e aí o Corinthians mais uma vez passou nos pênaltis para as quartas de final, e nas quartas de final teve pênalti de novo, e mais uma vez o Corinthians passou nos pênaltis, ou seja, todas as classificações do Corinthians até agora na Copa do Brasil foi nos pênaltis, e ele iniciou o ano exatamente perdendo uma disputa de pênalti, né? Terminou o ano passado perdendo uma disputa de pênalti contra o Flamengo e iniciou perdendo também. Ele até se classificou na primeira colocação do grupo dele do Campeonato Paulista,
mas nas quartas de final contra o Ituano acabou perdendo na disputa de pênalti, também tomou acho que 7-6, se eu não estiver enganado, e deu adeus à semifinal do Campeonato Paulista. E no Campeonato Brasileiro, como não tem pênalti, então o Corinthians está aí sem conseguir ter muito sucesso. Mas, todavia, no entanto, o Luxemburgo, pelo visto, deu uma melhorada aí nesses últimos jogos do Corinthians, porque já é o quarto treinador do Corinthians no ano, se a gente contar também os interinos, né, que teve ao longo do ano. A gente viu que teve uma polêmica com o Cuca tinha sido técnico por 6 dias ou 6 dias apenas ali, teve a polêmica por causa da sua vida criminal, da sua vida de crime na década de 80, acabou pedindo demissão e o Corinthians tentou contratar o Mano Menezes, que não quis sair do Internacional. Acho que o Mano Menezes deve se arrepender, né? Porque o Mano Menezes não saiu do Internacional e o Internacional agora demitiu o Mano Menezes que foi demitido com 7 triunfos em 11 jogos. Imagine, eu queria esses números, 7 triunfos em 11 jogos, e o Mano Menezes perdeu a boquinha. Já o Luxemburgo, que nos últimos 20 jogos, né, nos últimos não, porque ele só tem 20 jogos pelo Corinthians, ele completou 20 jogos pelo Corinthians aí nesse último jogo da Sul-Americana, se eu não estiver enganado, no playoff da Sul-Americana, e os números do Luxemburgo são de 9 triunfos em 20 jogos, 9 triunfos em 20 jogos e 7 derrotas, e tem outros 4 empates. Então a situação do Luxemburgo também não estava muito boa no início não, depois ele começou aí vencer como se não houvesse amanhã, venceu o Atlético Mineiro fora de casa, deu 1-0 lá na casa do Galo, e acho que foi no Independência o jogo, não sei se foi no Independência ou se foi no Mineirão, mas foi em Belo Horizonte e o Galo perdeu essa partida, que aliviou a situação do Corinthians na tabela de classificação, que também estava ali bem mais próximo da zona de rebaixamento, ou já estava na zona de rebaixamento, e acabou saindo com esse triunfo e deixou o bagaço. Aliás, estava na 16ª, era o porteiro ali, e deixou o bagaço para o Bahia, que não conseguiu vencer sua partida. O Corinthians, depois dessas classificações aí, apesar de ter perdido na Libertadores, mas mantém vivo na Sul-Americana e consegue uma classificação importante para a Copa do Brasil. Está muito empolgado, está aí com um time que tem algumas perdas, né? Ele não vai ter o Roger Guedes, que é o principal jogador deles, tem 20 gols na temporada. Não entrará em campo nessa partida porque tomou o 3º amarelo, tem outros por conta de contusão também e quem fez cirurgia, mas vai ter chegada de outros jogadores. Só que se o Luxemburgo vai usar, é outra história, já que o Luxemburgo está num dilema aí entre Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, já que o jogo será na próxima terça-feira, então é muito pouco tempo para essas equipes se recuperar jogadores, principalmente jogadores mais velhos, né? Os jogadores mais velhos com certeza vão ter mais dificuldade, então pode ser que o senhor Luxemburgo opte por trazer um time mais misturado aí, o chamado time misto, que pro Bahia não vai ser tanta vantagem assim não, porque quando tem muita vantagem é onde o Bahia menos aproveita. Não sei até que ponto o Luxemburgo usar um time misto ou o time principal será vantagem para o Bahia. Mas é briga contra o rebaixamento, né? Briga contra o rebaixamento. O Bahia está mais descansado porque não teve jogo no meio de semana. Poderá ter aí a estreia de alguns jogadores, mas isso é história para outro vídeo. Aqui termina o raio-x do adversário. Bora Bahia, bora Barruts, Veloso fui!